torcedor, fala torcedora, chegando aqui no canal pra gente falar de Inter. E nesse vídeo aqui eu quero fazer um compilado de informações muito importantes sobre quanto o Inter vai gastar com futebol nesse ano de 2021. Especialmente, esse vídeo tá saindo hoje, depois da entrevista do Paulo Brax, executivo de futebol do Inter, ao Donos da Bola, da Bandeirantes, da TV Band, onde ele disse que vai acontecer uma reestruturação financeira no Inter, que isso vai afetar a folha salarial, o pagamento dos jogadores. Eu fui atrás de algumas informações e eu descobri mais ou menos a previsão do Inter para investir no futebol nesse ano de 2021. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o seu like para valorizar o trabalho aqui, né? E também eu quero que você já vá deixando um comentário importante aqui sobre todas essas informações. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Primeiro, a entrevista do Paulo Brax aconteceu hoje no Donos da Bola RS aqui da TV Band do Rio Grande do Sul, e durante essa entrevista exclusiva para Bandeirantes, o Paulo Brax falou sobre vários assuntos, inclusive a reestruturação financeira pela qual passará o Inter e especialmente a pasta do futebol, que é a pasta mais importante do clube. Bom, durante essa entrevista, o Paulo Brax falou, por exemplo, de como vai ser o método de contratação e montagem do elenco. Apostar na base prioritariamente e fazer contratações pontuais. Não vai ter contratação, por exemplo, de lotar o aeroporto. Vai ter contratação pontual. Jogadores um pouco mais experientes nessas contratações pontuais, aliados aos jogadores da categoria de base que o Internacional acabar encontrando com valores, com potencial para já estarem no time profissional do clube, né, do Internacional. Bom, sobre os valores da folha, por exemplo, hoje, até dezembro pelo menos, e isso vai se estender até o fim da temporada, porque são basicamente os mesmos jogadores, a folha salarial do Inter, ela sempre girou em torno de 7 milhões e meio, 8 milhões de reais por mês. Fazendo esse cálculo por 13 meses, né, 12, por exemplo, e mais 13º, férias e os direitos trabalhistas, no ano de 2020, o Inter gastou aproximadamente 104, 103, 105 milhões de reais durante o ano só com a folha de pagamento, né? Mais direitos de imagem ali e tudo mais. Bom, o Inter vai reduzir essa folha, o Paulo Brax garantiu isso no Donos da Bola, mas esse percentual da folha, ele ainda não foi definido, o martelo não foi batido sobre quanto da folha será reduzido, qual o percentual, qual o valor exato da folha que será reduzido. Mas vai enxugar, então não vai girar na casa desses 7,5 ou 8 milhões para o ano de 2021 a partir de março, que é quando efetivamente a gestão do Alessandro Barcelos vai colocar a mão na massa, vai liberar jogadores, por exemplo, e vai aliviar a folha nesse sentido. Eu vou colocar março porque é quando começa a temporada, mas a partir de agora já pode ter um ou outro jogador que vai sair, mas isso ainda é parte, por exemplo, da temporada de 2020 para essa finalização que se dá em fevereiro. Além disso, tá, o gasto total com o futebol, incluindo categoria de base, tudo isso. Primeiro eu vou explicar para vocês como é que se dá o orçamento do Inter. No fim de 2019, dezembro de 2019, o presidente Marcelo Medeiros fez um orçamento para 2020, para o ano passado. Nesse orçamento ele colocou lá um valor de um pouquinho mais de 263 milhões de reais para serem gastos com o futebol. Estes valores foram colocados pelo presidente em dezembro de 2019 para serem baliza, para serem base do trabalho de 2020. 263 milhões de reais. Guardem esse número. Agora, em dezembro passado, dezembro de 2020, antes da virada do ano, o presidente Marcelo Medeiros teve a obrigação de fazer o orçamento para 2021, porque ele era o presidente no exercício de 2020, mesmo que ele não continuasse para 2021, como era natural por conta do período eleitoral, enfim, você sabe. O orçamento do presidente Marcelo Medeiros para 2021 subiu o gasto, a despesa, o investimento, como você quiser classificar, com a pasta do futebol. De 263, que havia sido orçado para 2020, para 275 milhões de reais para 2021. Essa é a previsão do presidente Marcelo Medeiros para a gestão de Alessandro Barcelos. Me entendam.
275 milhões de reais. Subiu então aí cerca de 12 milhões de reais, arredondando aí 12 milhões de reais que o Inter gastaria a mais pela previsão do presidente Marcelo Medeiros. E aí você me pergunta, bom, mas a gestão do presidente Alessandro Barcelos está prometendo enxugar, reduzir, não contratar. E aí? Bom, aí eu fui atrás de quanto deve ser esse percentual, o que o Inter deve trabalhar como orçamento do futebol. Como eu disse, e o Paulo Brax mencionou na entrevista coletiva entrevista exclusiva, aliás, do Donos da Bola que eu citei aqui, eu também não descobri, porque não há ainda, o percentual definido da redução da folha salarial. Mas eu descobri o balizador, o valor que está sendo trabalhado para a pasta do futebol. E ele é de 250 milhões de reais. Então já é 13 milhões de reais a menos do que foi o orçamento do ano passado, de 2019 para o exercício de 2020. E o presidente Marcelo Medeiros, que orçou 275 milhões de reais para 2021, orçou 25 milhões de reais a mais do que o presidente Alessandro Barcelos pretende gastar. Bom, mas e agora? Se um presidente orçou uma coisa, o outro quer gastar menos, como é que faz? Se agora é o presidente Alessandro que está no comando. Bom, até o dia 31 de março, o presidente Alessandro Barcelos pode fazer todos os tipos de reparações e mudanças possíveis no orçamento do presidente Marcelo Medeiros. Ele pode apresentar um novo orçamento. E esse novo orçamento, que será apresentado até o dia 31 de março para o Conselho Deliberativo, terá lá um valor de aproximadamente 250 milhões de reais para gastar com futebol. Futebol profissional, despesas, tudo que for possível, futebol profissional e categoria de base. Esse deve ser o valor. Então, é mais ou menos assim que o Internacional está se programando para trabalhar em 2021. O Inter também quer retomar as grandes vendas, algo que não aconteceu em larga escala em 2020. O Inter conseguiu fazer a venda do Bruno Fux e tão somente esta, não fez outra. E o Inter quer retomar estas vendas de jovens que possam dar esse fluxo de caixa, esse valor mais respirado para o Inter trabalhar, porque a situação financeira ela é muito delicada. Então até o dia 31 de março o Inter vai trabalhar um valor exato desse novo orçamento, mas que vai girar em torno de 250 milhões de reais, também com uma redução da folha salarial dos jogadores. Vai ter jogador que vai ser dispensado, jogador que vai ser especialmente trabalhado para jogar em outro clube, e isso já tinha sido dito publicamente pelos dirigentes do Internacional. Mas o que eu queria dizer era justamente isso, essa informação que eu apurei hoje, de que o Inter vai reduzir, sim, o orçamento do futebol e vai ficar nessa casa de 250 milhões de reais. 13 milhões de reais, 5% a menos do que o orçamento de 2020 e cerca de 25 milhões de reais a menos, então dá 9% a menos do que o orçamento que é trabalhado, foi colocado lá pelo presidente Marcelo Medeiros, mas que vai ser todo revisto pelo presidente Alessandro Barcelos. Para fechar de vez esse vídeo, falei na venda de jogadores, o orçamento do presidente Marcelo Medeiros, esse que eu citei há pouco, para 2021, que vai ser revisado, tem a rúbrica da venda de jogadores com 115 milhões de reais como objetivo de venda. É difícil. O Inter orçou para 2020 95 milhões e vendeu só o Bruno Fux, que deu mais ou menos 35 milhões de reais. Difícil. Então essa rúbrica ela também vai ser revista pelo Internacional. É bem provável que o Inter baixe esse valor com a gestão do presidente Marcelo Medeiros, porque é um valor muito alto, bem difícil de ser alcançado, e até mesmo porque baixar essa expectativa e alcançar, por exemplo, significa missão cumprida, e superar significa trabalhar muito mais, né? Então é até mesmo uma estratégia de comunicação, vamos dizer assim, de trabalho necessariamente de um orçamento financeiro. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like, porque isso valoriza o trabalho aqui do canal, e deixe uma opinião aqui, um comentário sobre tudo isso, o que você está vendo aí da questão financeira do Internacional, que eu nem mencionei aqui, né? Tem uma dívida a curto prazo de 400 milhões de reais. E claro, né? Fiquem ligados, porque a qualquer momento eu tô voltando com mais informações da dupla Grenal. Valeu!